Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Então, pessoal, estamos começando mais um programa, O que é o Espiritismo. Hoje, numa edição mais do que especial, né? Porque a gente preparou aqui meio que de última hora, né? Porque a gente achou que era muito importante falarmos sobre esse caso que está acontecendo, né? Que comoveu todo o país, do estupro de uma menina de 10 anos, né? Desde os 6 anos de idade, no Espírito Santo, e que comoveu a todos, né? E muitas pessoas questionaram quais os posicionamentos, né? O que a doutrina espírita tem a dizer disso. E a gente vai trazer aqui um pouquinho sobre esse debate, né? Que está sendo feito em toda a sociedade, e esclarecer um pouquinho sobre essa questão. Então, hoje o nosso programa tem o objetivo de não apenas ser um momento de entrevistas, mas hoje a gente quer exercitar realmente a ideia de uma roda de conversa, onde a gente tem pessoas aqui de cenários diversos, em situações diversas, representando inúmeras entidades ou instituições, ou classes, né, profissionais, e a gente trouxe especialistas e pessoas que poderiam enriquecer esse debate aqui conosco. Então é um prazer ter todos vocês aqui sintonizados com a gente para o início de mais um programa, O que é o Espiritismo. Ouça agora, momento de reflexão. Do livro Vida Feliz, da Joana. Não grites. Nenhuma situação exige a gritaria, que confunde e mais perturba. Se falares em tom adequado, os barulhentos silenciarão para ouvir-te. Se desejares competir com eles, em altura de voz, ficarás rouco e não serás escutado. A voz caracteriza o comportamento e a emoção das pessoas. Não nos referimos às técnicas de prosódia, que têm a sua finalidade, porém à tonalidade natural, audível, sem agressividade. Já te escutastes num gravador, especialmente quando em desequilíbrio? Faze a experiência. Que então possamos nesse momento levar os nossos pensamentos aos céus, agradecer ao nosso Mestre Jesus e toda a equipe espiritual que coordena esse trabalho, que nós possamos, Divino Mestre, sermos os porta-vozes aqui nesse momento da Tua mensagem, que nós possamos ter o nosso coração invadido pelo amor e pela misericórdia para conduzirmos esse diálogo dessa noite. Agradecemos a Tua presença amorosa no lar de cada um e que possamos ser instrumentos da Tua paz durante todo este programa. Que assim seja. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bom, pessoal, hoje a gente vai trazer aqui, né, para a nossa roda de conversa, o assunto da semana, né, com relação ao estupro vivido por uma menina de 10 anos. Mas antes da gente começar esse debate, eu gostaria de dar a oportunidade para que os nossos convidados pudessem se apresentar. Então, eu vou pedir para que brevemente vocês falassem, eu vou dizer aqui os nomes e vocês vão se apresentando, falem suas profissões e, né, que grupo representam ou fazem parte, para que os nossos ouvintes possam conhecer vocês um pouco melhor. Começando aqui pelo Reinaldo. Opa, boa noite. Reinaldo Linhares, todos já me conhecem, e eu sou trabalhador da Associação Espírita Emana e trabalhador do Divulgar.net, né? Faço parte desse grupo, estou aqui hoje representando o grupo. Tati. Olá, boa noite a todos, eu sou a Tati. Eu gosto de dizer que eu sou uma voluntária do Espiritismo. Precisou, a gente está aí. E atualmente trabalhadora do Grupo Divulgar. Andréia. Olá, eu sou Andréia dos Anjos. Sou trabalhadora da Associação Espírita Emmanuel, também da Sociedade de Estudos Espírita Emmanuel, e hoje aqui estou representando o Grupo Divulgar, que também faço parte. Raimundo. Olá, eu sou Raimundo Souza, sou também do Grupo Divulgar e frequento Fraternidade. Camila. Olá a todos, meu nome é Camila,
Eu não sei bem o que eu estou representando, pois eu acho que eu sou várias coisas. Sou advogada, sou coordenadora do grupo de jovens do Grupo de Estudos Espíritas MEIMEI. Também colaboro com a Divulgar.net neste mesmo programa, né, o que é o Espiritismo. E estamos aí para tentar colaborar da melhor forma possível. E agora eu gostaria de apresentar os nossos convidados mais que especiais, mas que são praticamente de casa, né? Porque estão sempre aqui com a gente. Nosso querido Amaral. Boa noite a todos. Amaral, oftalmologista, atual presidente da Associação Médica Espírita do Maranhão e trabalhador do SEMA Francisco de Assis. Nossa querida Patrícia. Olá, boa noite. Eu sou Patrícia Rose, sou médica pediatra com formação em saúde mental. Atualmente eu trabalho no Centro de Atenção Psicossocial envolvido com crianças e adolescentes e faço parte da Associação Espírita Ismael já há algum tempo, então milito no Espiritismo, na doutrina espírita, mais ou menos uns 20 anos. Legal. E agora nossas convidadas mais que especiais, que representam movimentos que importantes, né, que a gente precisa ouvir e entender também seus pensamentos. Neuza? Oi, meu nome é Neuza de Paula, eu sou profissional de educação física e professora de dança, mas hoje eu vim aqui representar um grupo chamado Resista, que ele é um canal informativo para homens e mulheres sobre assédio e demandas femininas. E a nossa querida Ana? Meu nome é Ana Lourdes, boa noite a todos e todas. Eu sou educadora e tenho uma militância política, social em direitos humanos e sou espírita, então eu tento fazer sempre essa correlação de o que eu aprendo e o que eu preciso botar em prática e espero contribuir um pouco nesse debate e agradeço a oportunidade. Obrigada a todos pela disponibilidade, né? Todo mundo aqui reunido, se preparou e foram debates, desde que a gente decidiu fazer o programa, a gente tem falado muito uns com os outros para tentar entender e extrair de forma mais pura possível qual é o entendimento da doutrina espírita sobre isso. Então, antes da gente começar essa fala, eu acho que é importante a gente fazer, né, a recomendação da leitura, na verdade, da primeira obra básica, né, codificada por Kardec, que é o Livro dos Espíritos, que é, digamos assim, o pilar da onde a gente extrai, né, todos os nossos questionamentos, as dúvidas, a gente vai lá e busca essa obra como uma obra fundamental dentro da doutrina espírita. E dentro dessa obra, tem alguns questionamentos feitos a partir da questão 344, que para quem não conhece, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, né? E a partir da questão 344, o Kardec vai trazer inúmeros questionamentos que vai falar sobre a união da alma e do corpo e sobre o aborto, né? Então a gente vai tratar aqui sobre algumas temáticas, né, e algumas questões relacionadas. Mas sem dúvida nenhuma a gente precisa partir de algum ponto, né, de alguma questão. E eu vou partir então da questão que vai direto, né, a essa questão, que é a questão de número 358. Aonde ele pergunta: o aborto provocado é crime, seja qual for a época da concepção? E a resposta dos espíritos é: há crime toda vez que transgrides a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento, o corpo que estava se formando. Mas a gente também não pode ficar só nessa questão, porque a gente hoje quer discutir um caso em específico, onde uma criança de 10 anos, né, estaria dando origem a outra vida, né? E a gente sabe de todas as limitações. Então a gente precisa ler essa questão, mas também ler a questão seguinte, que é a questão 359, aonde o Kardec pergunta: no caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? E aí então os espíritos respondem: é preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. E aí eu vou pedir para a gente começar então esse debate
trazendo a fala dos médicos e qual o entendimento, né, da medicina, porque a gente aqui, eu trouxe uma série de reportagens em que a gente vê os dois lados. Alguns que defendem que seria possível a manutenção dessa gravidez, mas muitas pesquisas, inúmeras, mostram dados de que a criança até os 14 anos tende a ter um índice de mortalidade maior durante o parto, o corpo não está preparado. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco dessa visão materialista do entendimento de há um preparo por parte de uma criança de 10 anos para gerar uma vida? Bom, como pediatra, eu acho que eu posso começar a falar a respeito, né, dessa situação. Nós temos uma criança de 10 anos, onde ela ainda não tem maturidade fisiológica, maturidade emocional, em todos os aspectos, né? Então, pensar que ela vai gestar uma criança agora para ter sucesso é uma violência de todas as formas, pensar nisso, né? Especificamente, nesse caso, a gente também pode pensar que essa gravidez pode ter sido fruto da misericórdia divina. Porque, veja, uma criança que estava sendo violentada há 4 anos, né, e que ela só foi vista pela sociedade a partir do momento em que ela está com uma gestação, né, será que não era esse o intuito da divindade ao fazer, né, a colocar ela nessa posição? Patrícia, tu tocou num ponto, que engraçado, eu não tinha ainda falado sobre isso com ninguém, mas esse era um pensamento que já tinha me, né, vindo à tona, porque eu pensei, será que se isso não tivesse acontecido, a avó teria chegado a descobrir quantos anos mais de abuso essa criança teria sofrido? Então, será que é errado pensar que teve um lado positivo na gestação em si, apesar dela não ter dado prosseguimento? E será que a espiritualidade não já entendia que essa possibilidade? Eu vou passar para o Amaral, depois para a Tati. É tremendamente importante que a gente utilize um pressuposto básico para analisar a situação. Se todos somos espíritas ou simpatizantes do espiritismo, ou de alguma forma nos encontramos em harmonia com os princípios básicos do espiritismo, é importante que nós saibamos que cada existência representa um momento diferente na trajetória multimilenar do espírito. Gostaria muito de utilizar palavras de Emmanuel na obra Vida e Sexo, em que o caído de hoje pode ser o algoz hoje, mas amanhã pode ser um recuperado. E as situações também podem se inverter. E a misericórdia divina está presente em todas as situações. Utilizando terminologias técnicas, uma gravidez de risco não significa dizer necessariamente que haja risco de vida para a mãe, embora as duas situações possam acontecer de forma concomitante. Bem como, obviamente, que nós precisamos respeitar limitações fisiológicas que alguém que se encontra em fase tenra de infância não está absolutamente preparado nessa encarnação atual a estar apta de todas as suas possibilidades fisiológicas de um corpo de um adulto. Então, obviamente, que não pode ser considerado como normal, vejamos, normal no sentido daquilo que mais habitualmente acontece. Não pode ser considerado normal qualquer que seja a situação geradora de uma gestação em um pré-púbere ou em uma criança como 10 anos. Mesmo que houvesse consensualidade no ato, não pode ser considerado uma situação normal. O que não nos impede, e Patrícia trouxe com uma grande assertiva, como sempre, aquilo que vem sendo intuído para muitos espíritas pelo Brasil, em que é muito possível que os benfeitores espirituais dessa criança tenham se oferecido na qualidade de sacrificiais, de mártires, para poder se apresentar nesse momento no sentido de proteger o espírito da criança da qual ela era benfeitora, da qual esse irmão é benfeitor, e através dessa forma se manifestar. Da mesma forma como também não podemos deixar de considerar que esse espírito reencarnante é um espírito diverso, tanto do algoz quanto da vítima, e que, como todo espírito e filho de Deus, tem direito
a oportunidades reencarnatórias, se assim estiver em seu desenvolvimento espiritual. Tati. Não, só queria contextualizar, né, a situação da criança, que ela não é só uma criança de 10 anos, ela é uma criança de 10 anos, sem mãe, que a mãe já morreu, o pai está preso, o estuprador, no caso, o tio, ele cometeu o crime no momento que ele saiu da cadeia em prisão domiciliar, que ele estava. Então é só para contextualizar realmente o quadro todo, só para ter uma visão geral. Raimundo, tu querias colocar? Eu queria provocar a advogada para se manifestar, porque esse é o nosso Código Penal, esse é o nosso Código, né, é de 1940 alguma coisa, certo? Mas desde sempre, antes dessa situação da justiça, né, os estupros já vinham acontecendo em vários tempos, né? É verdade? Porque é sabido que a minha bisavó deve ter sido oferecida a um homem aos 12, 13, 14 anos também, certo? Eu queria saber como é que a justiça analisa essa situação agora, e mesmo porque o agravante é que é um apelado. Vamos lá. Apesar de, fazendo um adendo, eu não ser advogada criminalista, eu tenho uma breve noção do tema, considerando época de faculdade, né, e os estudos que a gente faz por curiosidade. O caso da menina se enquadra na lei de crimes hediondos, por ter sido classificado como estupro de vulnerável, ou seja, conjunção carnal sem consentimento de uma criança, no caso menor de 14 anos. O nosso Código Penal brasileiro, de fato, é de 1940. Até outro dia, a mulher não poderia cometer traição, entre aspas, em relação ao seu marido, pois ela estaria sujeita, inclusive, à penalidade. Então, isso é uma reforma, essa necessidade de reforma no Código Penal é algo que os criminalistas já vêm requerendo há muito tempo. Por quê? Porque a lei ela está aqui para regular a sociedade, certo? Mas a sociedade ela está em constante mudança. A sociedade é dinâmica. A todo momento nós temos novos temores sociais que necessitam de uma mudança na regulamentação legal. E o Código Penal não está fora dessa dinamização. Inclusive, o Código Penal brasileiro permite o aborto em 2 casos, quando há risco à vida da mãe e no caso de estupro. Diante dessa necessidade de dinamização que eu comentei, o STF posteriormente acrescentou a mais uma possibilidade, no caso, o aborto de fetos anencéfalos. Infelizmente, nós não temos no Brasil uma política criminalista, ou melhor, penitenciária adequada para garantir o monitoramento de um sujeito como esse, que sai da prisão em regime domiciliar e não tem condição de se manter, não sabe se tem um emprego, não sabe aonde vai ficar. Não temos, infelizmente não temos na realidade brasileira, né, como nós sabemos. Então, há de fato sim necessidade na readequação das leis penais brasileiras, há necessidade de se redefinir certas questões, não apenas em relação ao aborto, mas em relação a tudo. Recentemente nós conquistamos algo grandioso, que foi a questão do feminicídio, né, que antigamente também não existia. Então, o que eu posso dizer é que a sociedade vem se adequando, vem surgindo novas decisões a todo momento. Os STF, Supremo Tribunal Federal, tem um papel muito importante nessas conquistas, pois ele é, vamos dizer, a última palavra, o guardião da Constituição, como a gente afirma, né? E esse caso ter tomado essas proporções tem, igualmente, como a Patrícia estava falando, né, em relação à possibilidade dessa gravidez, de fato, ter
vindo com uma justificativa para salvar a vida da criança desses abusos. Da mesma forma, essa comoção toda que foi gerada é extremamente importante para que a sociedade como um todo se movimente em prol da garantia de direitos, não apenas de mulheres, mas de crianças. E é uma zoada, entre aspas, uma zoada como essa, uma comoção desse tamanho, que permite que a lei, não apenas a penal, mas a lei brasileira vá se adequando ao longo do tempo, em relação a situações que necessitam ser regulamentadas e que não são. Porque, para terminar minha fala, né, e deixar tempo para o pessoal, a lei, gente, nunca vai abarcar todas as situações que nós estamos sujeitos ao cotidiano. A todo momento surgem situações super inusitadas. Não que essa seja uma, porque, como a gente estava comentando antes, crianças são estupradas a todo momento, e no Brasil, inclusive, o número de abortos em crianças também é algo assim, de cair o queixo. Mas a todo momento estão surgindo situações inusitadas que a lei não sabe o que fazer, que o julgador se encontra numa posição, e eu, no meu embate enquanto advogada, enquanto espírita, numa questão como essa, por exemplo, fico entre a cruz e a espada, sem saber o que fazer. O julgador, o juiz, se encontra numa posição em que ele tem que decidir pela vida de uma outra pessoa, porque nosso sistema legal não abarca, nenhum sistema legal no mundo, diga-se de passagem, abarca situações inusitadas que surgem a todo momento. Então, ter atingido a mídia foi um ponto positivo, porque é algo que vai ficar agora no consciente de todos, não apenas de todas as pessoas cidadãs, mas do legislativo, do executivo e do judiciário brasileiro, exigindo assim que haja, na medida do possível, uma adequação das nossas leis. E a reforma do Código Penal é algo incrivelmente, surpreendentemente necessário. E eu acredito que isso vai ser algo a mais que vai incentivar essa reforma. Boas reflexões. Antes de eu passar a palavra para a Neuza, que já pediu para falar, eu queria só ressaltar essa fala muito boa do Amaral, que ele colocou nessa outra possibilidade. Olha que olhar, né? É um olhar que, dentro de tudo que a gente leu aí, escutou de vídeos essa semana falando sobre o caso, é uma possibilidade que eu não vi ser falada, mas que eu também tinha parado para pensar sobre isso, porque no Livro dos Espíritos, as questões 356 e 356A trazem um pouco desse entendimento quando Kardec faz a pergunta: haverá natimortos que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? E ele responde sim, e faz uma explicação. E eu achei que isso que a Amaral trouxe traz um pouco esse entendimento, né, de você ter alguém que se voluntaria para vir, para fazer esse papel, porque já imaginava-se esse desfecho. E na questão 356A ele pergunta: um ser dessa natureza pode chegar até o final da gestação, né, porque ela já chegou a 22 semanas, e poderia ir até o fim? E ele diz sim, algumas vezes, mas de repente não chega a viver, né, ele coloca, mas às vezes não vive, porque não era o fim, a finalidade não seria realmente nascer no sentido de ter uma vida, mas alguém que se prestou ou se doou para ir até aquele momento para que a gente pudesse tirar uma lição. Então, eu também queria frisar muito essa fala, porque a gente passou já para outro debate sem frisar essa necessidade, mas eu acho que ela foi muito válida e é uma reflexão que a gente também, é uma possibilidade que a gente não pode descartar. Neuza. Lembrando que os direitos das mulheres, por exemplo, a gente teve direito a votar faz só 72 anos, né? Então, assim, eu vou ler aqui rapidamente uma carta que o Conselho Nacional do Direito das Mulheres, em 1985, enviou para a Assembleia dos Constituintes. Rapidinho. Na questão da saúde, no quesito 6, elas colocaram assim: será garantido à mulher o direito de conhecer e decidir sobre seu próprio corpo. E até hoje nós lutamos por esse direito de decisão dos nossos corpos, mas é difícil, principalmente porque nós não temos representatividade lá dentro. Então fica muito mais difícil da gente conquistar os nossos direitos se nós, mulheres, não ocuparmos os cargos para poder influenciar nessas votações. Neuza, só aproveitando essa tua fala, qual é o teu posicionamento ou o teu ponto de vista, e depois eu quero ouvir também a Ana, que também está dentro desses movimentos, como é que fica para vocês
lidar com essa ideia de que eu preciso, né, ter mais domínio, preciso ter mais engajamento, isso, aquilo, outro, e ao mesmo tempo começar a lidar com esse entendimento da doutrina espírita de que, olha, mas nós somos espíritos e estamos aqui há milênios, e essa é só mais uma encarnação. E mesmo em um caso como esse, né, que eu creio que o movimento feminista, de uma forma geral, entende a respeitar a decisão da mulher, da família, daquela criança, no caso específico que a gente está falando, como lidar com isso e encaixar isso dentro do ensinamento espírita? Quais os desafios? Porque é difícil falar sobre feminismo e não falar sobre aborto, sobre liberdade de escolha, né, que também está muito ligado ao espiritismo, né, que é você ter o livre-arbítrio para tomar suas próprias decisões. Pelo menos no meu estudo, no grupo que eu faço parte, não queremos banalizar o aborto, jamais. Mas que exista, pelo menos, a opção da gente decidir, porque acontecem situações na nossa vida que a gente não quer, né? Então, assim, a gente tenta, pelo menos, lutar por esse direito, porque por mais que eu, Neuza de Paula, não escolha nunca fazer um aborto, porque eu sei de tudo, né, não vou banalizar, fiquei grávida, eu vou abortar porque eu não quero ser mãe, não. Mas isso é uma urgência coletiva, porque crianças, mulheres dos interiores, jovens que não têm nenhuma informação, estão sendo estupradas, estão sendo mortas, estão sendo ludibriadas por pessoas a cometer, a engravidar, né, e por que não a gente ter esse direito, legalizar e poder dar a oportunidade dessas pessoas terem uma vida digna e não terem a saúde mental e psicológica, emocional, espiritual abaladas. Ana. Mas eu, apesar de ser a favor, eu não acredito na banalização. Ok. Ana? Eu queria começar a falar, lembrando aqui a questão 799 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Os irmãos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir como irmãos. Eu quero começar a falar sobre esse tema tão complexo e que por nós mesmos já somos complexos. A própria justiça, ela é complexa, porque infelizmente são seres humanos que tomam as decisões. E aí, enquanto ativista dos direitos humanos, eu quero dizer que nem sempre nós, dos direitos humanos, somos atendidos dentro desse contexto pelo próprio STF. Então, assim, uma das coisas que eu tenho utilizado nas minhas convicções, que eu fui construindo nesse tempo que eu sou espírita e que eu já era ativista, e que ela sempre foi meu maior conflito, é a gente sempre se perguntar como Jesus agiria. Aí a gente aprende, aí pelas questões que já foram abordadas sobre o aborto, a gente aprende sobre essa coisa do crime em si, né, de quem está cometendo. Mas nós temos que nos atentar também para duas coisas. Primeiro, Deus, ele é onipresente, onisciente e ele sabe de tudo. É uma coisa. Segunda coisa, que a lei de causa e efeito, ela por si só, todos e todas nós, dependendo das nossas convicções, ideias, das nossas escolhas, essa causa ela será, de uma forma ou de outra, nós iremos ajustar. Pode ser nessa, pode ser em outra. Então, a gente pode julgar, inclusive o estuprador, mas ele mesmo na sua consciência, eu sempre vou em penitenciária, né? E a consciência deles pode não aparecer nem no dia a dia contigo. Eles podem não te externalizar que essa culpa ela está dentro dela, é a própria prisão.
Então, assim, eu tento, e aí eu queria também relembrar aqui uma outra questão dos direitos do nosso Livro dos Espíritos, que diz assim, né, nas penas e gozos, que diz assim, ó, com cada homem pessoalmente Deus se ocupa? Não, ele é muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Os espíritos respondem: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído do valor. Então vamos pensar, isso aqui, tem um capítulo aqui que tem várias coisas sobre essa parte das nossas escolhas. Então o livro, ele traz muitas possibilidades. E se a gente for pensar, a gente pode pensar nessa convicção que o Espírito foi preparado para isso, como Jesus foi preparado para estar entre nós, como Ele sabe de tudo que acontece, como Deus sabe da nossa imaturidade espiritual. Então nós temos várias. O que nós temos que pregar é o amor. E sempre pensar que o estrupador também precisa da nossa misericórdia, que eu acho que a gente está pensando pouquíssimo nele, e a gente tem que pensar, e se fosse um criminoso, né, lá do Evangelho, eu acho que a gente precisa pensar nisso, e a gente também tem que pensar assim, nesse momento foi necessário que ela fizesse que houvesse o aborto, mas que terão oportunidade. Se nós somos reencarnacionistas, nós acreditamos que na vida futura tudo pode... Tem várias possibilidades de se resgatar esse sentimento. Nós mesmos, será que nós não fizemos aborto em vidas passadas? Então, assim, o que eu acredito que a gente precisa, dentro dos direitos humanos, existe essa coisa da lei. Nem sempre a lei é favorável ao que é menos favorecido. E aí eu quero ressaltar que nós dos direitos humanos, inclusive, estamos sendo perseguidos. Muitos de nós assassinados. O feminicídio nesses últimos anos aumentou. O estupro aumentou. Então nós estamos num momento de regeneração. Então tudo isso nós temos que levar em conta. E como tratar isso? Com o amor. Parece que é uma coisa muito longe da gente, mas não é. E aí eu já falei da questão do feminismo, né, do meu ativismo, e que a gente precisa sempre pensar que nós teremos essa oportunidade. É a lei de causa e efeito de nos refazermos. Eu acho que a gente não pode esquecer. Ana, essa tua fala, tu levantou uma coisa interessante, né? Essa questão de nós termos também esse olhar misericordioso para com o estuprador. Mas eu acho que nesse caso em particular, o estuprador foi até bem poupado, viu? Das críticas e etc e tal, porque a gente meio que achou outro Cristo, que foi a própria criança vítima de tudo isso. Porque, infelizmente, quando a gente pega os jornais, os sites e tudo que foi noticiado, a gente se revolta mesmo com as atrocidades que a gente lê. Como, por exemplo, eu separei aqui um caso que saiu no Jornal Extra, onde a manchete diz: professora é demitida em São Paulo após comentário sobre o aborto legal da menina de 10 anos estuprada. E sabe qual foi o comentário dessa professora? Quer dizer, a gente fica, né? Professor é aquele exemplo, é aquele educador, né? É alguém que a gente se espelha. E ela disse nas redes sociais, e tem as fotos e tudo mais na matéria, em que ela diz assim: criança se defende chorando para a mãe. Essa menina nunca chorou por quê? E aí as pessoas fizeram vários questionamentos para ela, e ela chegou e continuou o debate com as pessoas e disse assim: não foi nenhuma violência, ela já tinha vida sexual há 4 anos com esse homem. Deveria ter sido bem paga. Eu não sei nem o que dizer. Tipo assim, eu imprimi, né, daqui, separei, porque parece uma coisa assim que não, tá criando, né? Fora outras e outras questões que a gente nem vai falar aqui, envolvendo pessoas públicas e tudo mais, que também tem algum discurso similar. Mas assim, só para ficar nesse exemplo, a gente percebe o quanto, nesse caso em particular, o estuprador foi deixado de lado. Porque todo mundo voltou-se, né, para a menina que foi a vítima da história, né, que é a grande vítima, virou a grande vilã. E aí eu vou passar a fala para a Camila, que eu acho que ela tinha pedido antes, e depois a Neuza.
minha cabeça está fervendo, que eu não sei nem direito qual ordem de fala tomar. Inicialmente eu ia comentar a fala do Amaral e dizer que, realmente, eu acho que a conclusão que a gente tira disso tudo é que não há uma resposta certa, não há. É simplesmente uma situação que veio para o nosso aprendizado, né? São inúmeras hipóteses que nós não temos condições de determinar qual de fato foi escolhida. Talvez a gente descubra quando chegar lá em cima, né? Esse foi mais um caso que, como eu disse, a comoção foi de extrema importância, porque envolve não apenas diversos direitos da vítima, mas também a questão da moral social, né? Como é que anda a nossa moral em relação ao direito da mulher? Nossa moral em relação ao direito da criança? A criança, até alguns séculos atrás, ela não era considerada nem gente, ela era considerada um mini adulto, né? Apenas muito recentemente, já no século XVIII para o século XIX, que você foi começar a ter a criança enquanto sujeito de direito, enquanto uma pessoa que tem direito à educação, que não pode ser tratada como um adulto, que não pode estar trabalhando numa fábrica. E ainda assim a gente vê muita criança na rua. Então, todas essas questões foram trazidas à tona, né? E como eu estava comentando antes com o pessoal, não foi o fato do estupro que gerou essa comoção, não foi o fato do aborto ter gerado essa comoção, foi o fato de uma criança não ter o poder decisório frente ao aborto, frente a uma decisão dessa, né? E, de fato, é uma criança. Nós temos direito à dignidade da pessoa humana em jogo, nós temos o direito à privacidade em jogo, o direito a ela, enquanto pessoa, ser resguardada pelo seu responsável, o que também não sabemos, acho que de acordo com as particularidades, não sabemos dizer se ocorreu ou não, né? Porque, enfim, necessitaria de uma análise mais minuciosa. Mas isso tudo gera, inclusive, a discussão do papel da sociedade brasileira frente às leis morais que hoje estão em vigor, né? A Ana comentou sobre a questão de estarmos em tempos de regeneração, e, de fato, o Brasil, eu queria só ressaltar, para finalizar, né, meu comentário, o Brasil é um dos poucos países que é contra o aborto. Eu, enquanto pessoa, enquanto advogada, enquanto espírita, sou contra igualmente ao aborto, pelas considerações que o Livro dos Espíritos traz. No entanto, acho que já deixei claro na minha fala que sou a favor do aborto nesse caso específico, né, dessa criança. O Brasil é um dos poucos países que ainda é contra o aborto, e eu acho isso muito louvável. Ele abre margem para interpretação para garantir o direito da mãe à vida, da pessoa que foi estuprada, e no caso lá, como a gente comentou, do feto anencefalo, né, que não tem muita perspectiva de vida e também traz risco à saúde da mãe. Então, muitos outros países considerados superdesenvolvidos já garantem a possibilidade do aborto até a 12ª semana. Então, sem dizer aqui quem está certo, sem dizer quem está errado, meu questionamento fica: até que ponto nós estamos banalizando, deixando de banalizar, legalizando, criminalizando uma questão tão importante? E eu acho que o Livro dos Espíritos traz essa reflexão para a gente, né? Até que ponto a nossa sociedade está conseguindo evoluir, está se barrando aí, de alguma forma, nessas questões morais que foram tragas à tona com essa discussão. Neuza, depois Patrícia. Me veio um questionamento durante a fala da Ana, do seguinte: como que a gente pode estar acusando uma criança, nós enquanto sociedade, né, como assassina, como ela muito foi dita que ela é uma assassina, enquanto o estuprador está lá, como todas vocês já falaram aqui, sabe? Não é que eu vou odiar o estuprador, mas a gente está invertendo os papéis, né? Eu acho que quem é o criminoso é o estuprador. Não tem nenhuma justificativa. O estuprador é o criminoso.
esse caso não devia nem estar tendo discussão, porque ele é muito óbvio. A criança tinha que abortar por todos os motivos que a gente já conhece, né? E a questão do aborto, ela é uma questão de saúde pública. Aqui os profissionais médicos podem até falar melhor do que eu, né? Estava lendo no site aqui do G1 que no primeiro semestre de 2020, o número de pessoas atendidas em todo o país pelo Sistema Único de Saúde em razão de abortos mal-sucedidos foi 79 vezes maior que o de interrupções de gravidez previstas pela lei. Porque as mulheres, a maioria das mulheres que ficam grávidas, que são estupradas, são mulheres periféricas, que não têm dinheiro. E o que é que elas vão fazer? Elas não têm o SUS para suportar isso, e elas vão fazer aborto ilegal, introduzir arame, tomar um chá, colocar outras coisas para abortar. E aí o que acontece? Elas adoecem, tem que ir para o SUS. O SUS acaba que faz um trabalho de quê? De recuperação desse aborto mal feito. Então, além de tudo, o SUS está gastando mais dinheiro recuperando essas mulheres que estão molestando seus corpos, do que se tivesse legalizado e o SUS desse essa oportunidade, né, legalizasse, de atender, estaria gastando menos dinheiro, entendeu? E não estaria afetando a saúde física e mental das mulheres, da maioria das mulheres, que eu estou falando de periféricas. As mulheres que têm dinheiro, elas vão para outro país fazer um aborto e está tudo bem com elas. Vou passar para a Patrícia, depois Amaral. Camila pontuou muito a questão, né, da gente não ter, da gente ser contra o aborto, a nossa sociedade ser contra o aborto, e Ana também pontuou sobre nossos direitos, a Neuza, direito do feminino. Eu concordo com as duas, né, também sou totalmente contra o aborto, pelo conhecimento espírita, mas a gente precisa ressaltar uma outra questão. A nossa sociedade, ela é muito religiosa, né? E ela se move muito contra as questões que batem de frente com a religiosidade. Mas a gente não pode deixar de falar que há uma hipocrisia muito grande dentro da nossa sociedade. Tá? Eu, como pediatra, já vi muitos casos. Eu vi uma criança de 10 anos, acho que era 10 anos, chegar também com doença e denunciar o pai, né, ela tinha mais 2 ou 3 irmãs, e denunciar o pai, como ele já tinha estuprado várias vezes, a mãe dizendo que não, porque ele era o provedor, né, e a gente sabe que isso acontece muito. Ele já estava começando a abusar da irmã dela de 8 anos, e a mãe dizendo que era o vizinho. Então, assim, essa foi uma das questões. A outra era uma menina mesmo, e ela chegou com um bebê, ela chegou a parir, né, ela com 10 anos também, ela chegou a parir, e a questão a criança que ela portava, o bebê, era fruto do estupro do pai dela. Ela era fruto de um estupro desse homem com a mãe dela, igualmente filha dele. Então, eram 3 gerações, né, que vinha vivendo esse ciclo. E aí a gente vê na nossa sociedade como um todo, como a Camila estava dizendo, esse barulho social que a gente tem e que é necessário que aconteça, porque as leis só aparecem por causa desse barulho, que aí o Código Penal tem que se arrumar, né, a sociedade como um todo. Mas o que a gente precisa saber é que nós precisamos vencer esse silêncio que a sociedade impõe, porque não quer se incomodar, não quer dar a cara a tapa, não quer criar polêmicas. Inclusive a questão 932 do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: porque no mundo os maus têm geralmente maior influência sobre os bons. É pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes últimos quiserem, dominarão. Então, é preciso que a gente saiba que nós, enquanto sociedade, temos sim o poder de mudar muita coisa. Agora, eu observo que em muitas casas, os abusos sexuais são comuns em todas as esferas sociais. E há um acordo
né, dessas famílias, para que a coisa não venha à tona, para não queimar o nome da família, para que não tenha esse constrangimento. E com isso a gente vai perpetuando essas situações, né? Como a Ana falou, o estuprador, o abusador, ele é igualmente um espírito doente, né? E ele precisa de atenção. Então não é que a gente vá apedrejá-lo, mas a gente também não pode ser conivente com o erro. A gente precisa acolher essa pessoa doente e encaminhar para um serviço de saúde. Porque se nós calarmos, são gerações. O estupro, ele vive em ciclos. Você percebe que a mãe que é estuprada, a avó que é estuprada, e elas, como carregam uma culpa muito grande, elas não conseguem proteger a filha. E isso vai atravessando gerações. Então, precisamos interromper esses ciclos. E se a gente se calar, é como o Livro dos Espíritos diz, por timidez, porque a gente não quer enfrentar a sociedade, não quer enfrentar os vizinhos, mostrando que eu tenho um filho que tem um transtorno sexual, ou um marido, ou seja lá quem for, nós não vamos caminhar. E nós estamos vivendo um período de transição planetária. O que quer dizer isso? As verdades têm que vir à tona. Não se sustenta mais as mentiras. Ou vai aparecer, ou vai aparecer. Então, nós vamos ter que usar os nossos recursos, né, o que nós temos, porque nós vamos ter que lidar com isso. Isso apareceu e vai ficar cada vez mais comum essas situações. Eu vou passar a palavra para o Amaral, depois eu queria falar Neuza e Reinaldo. Em todas as falas que foram muito bem e muito apropriadas, que me precederam, me vem sempre à mente a questão da perspectiva, meus irmãos, de que nós somos, de acordo com Pierre Teilhard de Chardin, espíritos tendo uma experiência carnal. Esse ponto é de uma importância absolutamente capital, porque qualquer análise que se possa fazer precisa contemplar a nossa ancestralidade, precisa contemplar a nossa existência pregressa à existência atual. Eu gosto muito de fazer uma análise de qualquer situação como essa que se nos apresentou, como o indivíduo que foi convidado para uma festa e que não teve a oportunidade, de alguma forma, de ir àquela festa, mas que ficou muito interessado e curioso para saber a respeito de como foi a festa. Aí esse indivíduo que foi convidado, a esse conviva, foram mostradas algumas fotos demonstrando enorme alegria, satisfação daquele evento, era um evento festivo. Então ele tem a oportunidade de questionar alguém próximo que foi à festa, e ele então pergunta, mas diz-me algo a respeito dessa festa. Foi muito boa, foi maravilhosa, pelo que eu estou vendo aqui nas fotografias, deve ter sido algo de fantástico. E aquele que foi à festa responde para ele o seguinte, você está absolutamente equivocado. Logo após essas fotos tão bonitas, maravilhosas, houve uma desavença terrível na festa, os convidados brigaram entre si de forma absoluta, a festa acabou da pior forma possível, e eu estava lá presente, eu posso te relatar. Então, meus irmãos, nós somos hoje uma sociedade sobremaneira visual. E ao nós apenas vermos um evento, tal como alguém que está analisando essa fotografia, a gente consegue contemplar um momento, um instante. E aquele instante, nós fazemos uma macroanálise. Essa foto representa um momento, e a gente não pode analisar o conjunto da obra por um momento. Eu gostaria de nos chamar a atenção de que nós estamos, de acordo com a perspectiva evolucionista que nos é trazida pela doutrina espírita ou pelo próprio entendimento do reencarnacionismo, de que nós estamos no nosso melhor momento enquanto individualmente cada um de nós o é enquanto espírito. Meus irmãos, nós sabemos o que nós somos, nós sabemos nessa encarnação, nós sabemos quais são as nossas vulnerabilidades e nós sabemos quais são as nossas paixões inferiores. Nós bem sabemos disso. É óbvio que para o convívio social, nós adotamos uma persona que vai apresentar características que a sociedade vai considerar como favorável.
Mas vejam, meus irmãos, nós não somos as mesmas pessoas dentro do nosso lar do que nós nos apresentamos fora. Frequentemente somos excepcionais profissionais, ótimos amigos, e dentro de casa nós temos dilemas e conflitos repetidos ao longo do tempo, que a gente insiste em manter a nossa posição de nós sermos os corretos. E a partir do momento que nós somos os corretos, nós eliminamos qualquer possibilidade de debate, porque nós não nos permitimos a possibilidade de modificar. E se a gente não se modifica, a gente continua a repetir. Fernando Noto diz que nós somos repetentes. E eu acho que mais que repetentes, nós tendemos a ser retardatários na marcha evolutiva. Meus irmãos, voltando novamente ao contexto de que nós temos inúmeras vivências, nós somos espíritos multimilenares, é preciso nós entendermos que a personalidade que hoje nós apresentamos, ela é muito fortemente influenciada pelas personalidades pregressas que nós já tivemos. E se nós colocarmos, como colocou muito bem a advogada, que nós temos um Código Penal de 1940, eu quero lembrar a vocês de que o Código, uma análise de contexto social ainda hoje, é o Código de Hammurabi, segundo o qual todas as penas precisavam ser cumpridas diretamente relacionadas ao próprio crime que foi cometido. Isso foi, inclusive, consubstanciado pela ciência, quando se traz a terceira lei de Newton, com a lei da ação e da reação, e que Kardec, através da espiritualidade superior, vem trazer uma luz profunda, modificando para a lei de causa e efeito, explicando que sobre tudo se pode interferir. Uma passagem do Cristo, quando foi preso, foi que logo depois que ele é abordado, Pedro, que de todos os seus discípulos, Simão, que de todos os seus discípulos era o discípulo mais sanguíneo, ele desembainha a espada de um dos pretorianos e ele decepa a orelha do pretoriano. E Jesus, em Mateus capítulo 26, versículo 52, ele diz: Pedro, embainha a tua espada, pois todos aqueles que pela espada causarem dano, pela espada também perecerão. Então, se a gente, mais uma vez, faz a análise da situação pontual de que foi uma criança abusada por um criminoso, apenado, nós estamos eliminando todas as perspectivas vinculadas às vidas pregressas. Eu não estou querendo de forma alguma, e jamais poderia, como médico, como pai, como espírita, jamais poderia tolerar ou considerar válido o ato em si, mas que nós possamos fazer uma separação do ato em si, ou o fato em si, daqueles irmãos que por acaso estão vinculados nessa situação a isso. Então, como nós, e eu vejo de uma forma muito simples, como nós estamos em tempos ainda do Zygmunt Bauman, da modernidade líquida, nós sabemos que, lamentavelmente, este foi o assunto da semana. Mas na semana que vem, esse assunto terá sido esquecido. E essa criança continuará desassistida, perdoem-me pela dureza de minhas palavras. O esvaziamento do útero dessa criança representou para a sociedade o momento final, ou seja, a criança não vai nascer. Pronto, a criança vítima está salva. Ela que siga a vida dela. Mais uma vez, estamos sendo hipócritas e covardes, principalmente porque mídias sociais não são sítio adequado para que nós possamos debater sobre assuntos tão complexos, que, em última análise, chamam a atenção para a falta de educação que nós próprios gostamos de não ter. Porque a partir do momento que nós somos educados, principalmente através da educação pelo Evangelho, nós precisamos modificar as nossas paisagens íntimas. E a necessidade da reforma íntima, como Patrícia colocou com absoluta exatidão, nunca foi tão preemente como é agora. Porque ou a gente realiza, ou a gente começa esse processo, ou a gente vai precisar se igualar com ambientes que sejam compatíveis com o nosso atual estágio de não desenvolvimento. Pessoal, a gente vai, depois de toda essa conversa, para um rápido intervalo, um pouquinho de música e a gente volta já.
gente junta Jenga que não vai cair, cair. Tá por vir, tá por vir. Todos têm seus sonhos soltos como os loucos da matriz, da matriz. Viram lentos nos espelhos que a vida refletir, refletir. Sãos os jovens, sãos e salvos suam a camisa. Surtam ódio que mataram, vigoraram glórias. Simples seios tão maternos fazem festa nossa. Vira casa, luz de fetos iluminam vidas. Cada um de um canto, outros violões. Cada dança, cena, parto. Cada som interno, grandes aviões. Colchão inflável no quarto. Cada luta, novas gerações. Cada colo, abraços e laços. Cada prece, anjos que matam dragões. Sois deuses que brincam no espaço. Cada riso solto pescam pelo ar, almas pra entrar pra história. Cada choro fingem que não vão chorar, energias de outras órbitas. Cada medo dengo chamam de amor, os que vibram seus estudos. Cada almoço, janta, café que não deu tempo de tomar tudo. Saudade que deu passou num segundo. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Bom, pessoal, estamos de volta, né? Mais relaxados depois de ouvir essa música. E vamos dar continuidade, né, a essa roda de conversa. O Amaral tocou aqui no último momento num tema bem interessante, né? Que é essa questão do que hoje a gente manifesta nas redes sociais. E aí eu queria pegar esse gancho e falar um pouquinho também sobre o movimento espírita e o seu posicionamento nas redes, né? E o que a gente vê do comportamento do movimento e como muitas vezes ele difere do que de fato é o espiritismo. Com relação a esse caso, né, que nós estamos hoje conversando, a gente tem duas notas, né, que vieram à tona por entidades espíritas, trazendo, né, à baila a questão do caso, né, ocorrido no Espírito Santo. A primeira, eu não sei se é a primeira a sair, porque eu não sei exatamente, não sei se a Andréa sabe, quando saiu a nota da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. Mas eu tenho a impressão que ela saiu depois da nota da AME, que é a Associação Médico Espírita do Brasil. Ou seja, a FEB, pelo que eu percebo de outros casos, ela sempre tem um certo delay na manifestação das suas notas, né? Espera meio que vai acontecer, vão pedir mesmo o meu caso, né, meu parecer, porque eu lembro que a época que a pandemia eclodiu e tal, também houve uma certa demora, né, em vir à tona com relação qual é o posicionamento, como a doutrina espírita vê isso e tudo mais. E agora, né, nesse caso também aconteceu algo similar. Porém, por que chamou tanto a atenção dessa vez, diferente de outras? Porque a nota publicada pela AME, numa rede social, que foi o Facebook, pelo que eu percebi, essa nota não foi utilizada no Instagram, nem em outras redes, mas foi utilizada no Face da AME Brasil. Ela traz, né, dentro do seu texto, eu não vou ler, eu vou ler aqui na íntegra, porque são 4 parágrafos e tal, eu acho que dá para a gente trazer essa discussão. Nota da AME Brasil sobre a notícia da menina grávida de 10 anos. Esse foi o título da nota. Nós, da Associação Médico Espírita do Brasil, estamos acompanhando o noticiário sobre a menina de 10 anos que engravidou em decorrência do estupro. Além da necessária punição aos responsáveis pela inaceitável violência sexual e emocional que a criança vinha sofrendo, lamentamos que o seu caso esteja sendo usado como lobby ideológico por grupos defensores do aborto. Informações relatam que médicos que acompanhavam o caso pelo noticiário entraram em contato, disponibilizando gratuitamente serviço e toda a infraestrutura para pré-natal
pré-parto e pós-parto, visando dar a opção à gestante e à sua família de não matar o bebê. Conforme o Livro dos Espíritos, questão 359, o aborto só se justifica quando a gravidez gera risco à mãe. Lembramos a afirmativa de Emmanuel no livro Leis Morais, capítulo 11. O aborto provocado, mesmo diante de regulamentos humanos que o permitem, é um crime perante as leis de Deus. Diretoria da Associação Médico Espírita do Brasil. Bom, essa nota foi duramente criticada. Para que a gente possa ter uma ideia, a AME, pelo que eu acompanho, né, ela tem uma média aí de curtidas e interações hoje no Facebook muito baixa, cerca de 20, 30, o máximo que eu vi foram 40 e poucas curtidas. No entanto, essa nota gerou um número de engajamentos que passava dos 2.000, né? E, em geral, na sua maioria, pessoas zangadas com a nota, tristes, sorrindo, e apenas 160 pessoas curtiram essa nota até amanhã de hoje, o dia que nós estamos fazendo a gravação desse programa, 20 de agosto. E dentre os comentários, que também é um outro engajamento que demora até mais para acontecer do que você simplesmente fazer um clique, é a questão da interação através de falas. E nesse post já possuía até amanhã de hoje mais de 1.200 comentários, e pelo que eu acompanhei, não li os 1.200, mas li muitos. E todos eles criticavam duramente essa nota. Creio eu que alguns pontos chaves, né, possam fazer a gente entender a rejeição à nota, né? Às vezes a fala, através da escrita, ela se torna um pouco limitada, porque você não tem a questão de a entonação, o gestual e uma série de outras coisas. Então, as questões escritas, elas precisam estar muito bem amarradas. E apesar de entender que a instituição está defendendo um ponto de vista espírita, no sentido de que, olha, o aborto é algo que a gente deve evitar, né, sem uma condenação, porque a gente também entende que cada um paga pelo que tenha feito, e nós não temos nada o que julgar com isso. Mas eu acho que alguns pontos específicos dão um tom negativo à nota. O primeiro, creio eu, que seja o momento em que a AME coloca aqui, lamenta que o caso esteja sendo usado como lobby ideológico por grupos defensores do aborto. Acho que é uma colocação equivocada, porque, primeiramente, quem se manifestou diante desse caso foram os grupos de extrema, né, fundamentalistas, que se colocaram diante do hospital após informações vazadas indevidamente, o que constitui crime, já que se tratava de uma criança, e esses grupos fundamentalistas que se colocaram à frente do hospital e fizeram, né, todo aquele auê com relação aos médicos e tal, tanto que a criança foi impossibilitada de fazer o aborto no seu estado de origem, precisou viajar para outro estado, porque o hospital lá alegava que não tinha condições técnicas, mas a gente sabe que eles foram pressionados por isso, assim como a família também estava sendo pressionada. Então, eu acho que essa colocação foi uma colocação infeliz, visto que não se tratou de uma manifestação inicial por parte de grupos ideológicos. Na verdade, esse grupo ideológico se posicionou após os fundamentalistas estarem lá e impedirem a passagem da criança, que precisou entrar escondida no hospital num porta-mala de um carro. Olha como a gente invade, né, a vida das pessoas. Então, já começa o erro da nota aí. Depois, a nota fala sobre dar a opção à gestante e à sua família de não matar o bebê. Eu achei que foi meio grosseiro a forma como foi falada, as palavras utilizadas, entende? E parece que, eu não sei, não foram de bom tom. Outra, ela fala que o aborto só se justifica, né, no caso de gerar risco. E o que a gente discutiu aqui, será que não existe risco a essa criança, já que ela só tem 10 anos e tudo mais? Já foi uma coisa debatida. E finaliza com uma fala do Emmanuel, né, ao invés de se apegar numa fala da codificação. Já a FEB, quando fez a publicação da sua nota após essa repercussão negativa, teve um pouco mais de, né, dedos e cuidados, após esse exemplo mal sucedido, em colocar as palavras, e fecha a sua nota falando da questão 359, deixando claro que também faria o entendimento de que esse caso era um caso em que se encaixaria risco à mãe, por isso a justificativa do aborto. Então, saiu-se melhor e acabou não tendo a mesma repercussão.
Então, eu perguntaria aos presentes, né, se esse foi o entendimento de vocês também, e se vocês percebem essa diferença entre o que o movimento espírita faz e o que a doutrina espírita prega. Camila. Depois Reinaldo, tá? Bom, vou tentar ser breve. Pensei muito sobre esse assunto, e durante as minhas matutações aqui, pensei o seguinte: eu também faço parte do AIGE, né, Área de Infância e Juventude da FEMAR, colaboradora, inclusive, acho que junto com a Ana Lourdes também, né, e dentro do movimento espírita maranhense, eu acredito que eu possa dizer brasileiro, nós enfrentamos uma grande dificuldade, que é a questão de uniformização e unificação do movimento espírita. Como assim? A doutrina espírita, ela de forma alguma e acredito, nunca será impositiva. Até mesmo porque se ela fosse, eu acredito que não faria parte. A característica dogmática não está presente na doutrina espírita. A doutrina espírita, ela orienta, ela auxilia e, principalmente, ela busca consolar. Nós temos que lembrar que o juiz da vara da infância e da juventude que permitiu esse aborto, muito provavelmente não é espírita. Assim como aqueles de extrema-direita que fizeram todo esse alvoroço também não são espíritas. Assim como provavelmente essa criança não tem noção do que seja a vida após a morte. Assim como cerca de 2/3 do mundo. Nossa, mais, muito mais. Nós espíritas ainda somos muito pouco. O mundo não é espírita, gente. A nossa atitude perante situações como essa é o que vai garantir a presente adaptação, a presente comunicação entre o mundo e os ensinamentos doutrinários espíritas. Nesse sentido, nós devemos, enquanto pessoas e enquanto associações diversas que se dizem espíritas, tomar muito cuidado com cada palavra proferida. Existem muitos centros umbandistas que ainda são considerados concentros espíritas. Meu total respeito pelos centros de origem umbandista, gosto muito, acho muito válido, inclusive quem se identifica não deve sair de lá jamais para procurar um centro espírita, mas cada um no seu quadrado. E por que essa diferenciação é tão importante? Por questões de discussões como essa. Eu acredito no direito da AME de defender seu ponto de vista. Vou defendê-lo, o direito dela de defender esse ponto de vista, até o momento que eu me for dessa encarnação. No entanto, eu acredito que ela se antecipou. Eu acredito que ela não foi meticulosa. Eu acredito que, infelizmente, ela foi com muita sede ao pote, visando dar sua opinião. E que, numa situação mais meticulosa, ela deveria ter esperado uma comunicação da FEB. E esse delay que a Isabela comentou é proposital. A FEB não se comunica de uma hora para outra sobre questões dessa, porque eu acredito que, de uma forma genial, ela espera ver em que sentido as coisas estão correndo, não para que ela possa adaptar o seu discurso aos anseios sociais, mas que ela possa justamente fazer como ela fez, buscar as melhores palavras a serem proferidas numa situação como essa. Então, que nós tenhamos cuidado, não apenas enquanto pessoas espíritas, mas enquanto integrante de um centro espírita, enquanto integrante de uma federação espírita, enquanto integrante de qualquer grupo que se diga espírita, tomar cuidado não apenas com nossos exemplos, mas com as palavras que nós proferimos, porque a AME não representa o movimento espírita brasileiro, nós sabemos disso. No entanto, perante mais da metade do mundo que não é espírita, suas palavras representaram. Obrigada, Camila, é isso mesmo. Pois é, então, assim, tomar cuidado com sempre que colocar o nome do espiritismo para fora da sua boca. Tomar cuidado com as palavras que serão proferidas. Ontem mesmo, na aula do MEP, meu professor perguntou para a gente o seguinte: como é que você aborda uma pessoa que tem mediunidade, mas que não tem a mínima noção de espiritismo? Nós não abordamos falando sobre espiritismo, nós abordamos com amor e carinho, porque é a única linguagem que ela vai entender.
Se ela tiver curiosidade de conhecer o espiritismo, depois ela conhece. Mas como é que eu vou chegar falando para uma pessoa dessa que o espírito que ela vê do lado da cama dela antes de dormir pode ser um algoz do passado? É capaz dela sair correndo de mim e não ser assistida em nada. Então, que nós tenhamos sempre em mente, antes de procurar disseminar as palavras de Kardec, que nós tenhamos em mente o que o Cristo nos ensinou. Amor e caridade perante os outros. E lembrar que o mundo ainda não comunga dos nossos ideais, vamos dizer assim, da nossa visão de mundo, da nossa visão convicções. Das nossas convicções. E que um dia, sim, ele irá comungar, nós sabemos disso, porque o Espiritismo é o futuro de todas as religiões. Mas até lá, nós vamos passar por muitas mais provações e devemos ter sempre cuidado quando falamos em nome do Espiritismo. Eu queria ouvir o Reinaldo. Depois Ana, depois Tati. Na realidade, depois que entrou esse segundo momento, eu fiquei um pouco fora do foco. Porque eu ia faltar o primeiro momento, depois de várias falas que foram ditas aqui, a opinião de todos os colegas, que eu percebi, eu queria levantar uma questão, mas eu vou aproveitar e falar. Que se falou de todo o contexto, falou da pessoa que é o abusador, do estuprador, de toda essa situação que aconteceu com a menina, que no final ela está sendo mais culpada de que ele, na opinião que se vê, e tudo isso nos leva, às vezes, a mãe sabe o que está acontecendo, é encoberta, protege o marido, não protege a filha. De uma hora para outra, até a avó também tinha alguma ideia do que estava acontecendo, mas por um motivo ou outro, por medo. A menina não podia dizer nada porque ela tinha medo que ele ameaçou matar a avó. Então, são várias situações. Isso me levou, depois que vocês todos falaram, me levou uma ideia. O problema não é educação, gente. Eu acho que o problema é educação. Esse cidadão, como foi falado, ser da prisão, não tem nenhuma educação, ele talvez é uma vítima, pode ser uma vítima da sociedade, a criança é uma vítima, então todo mundo nesse momento é vítima, entre aspas, a gente sabe que como falou Amaral, todos nós temos uma vida pregressa. E tudo que acontece, todo escândalo, né, diz que o escândalo tem que haver, mas há daquele que serve de instrumento do escândalo. Todo escândalo tem um objetivo, e todos os objetivos de Deus são objetivos para o bem. E vem o escândalo para que aquela coisa, a poeira saia debaixo do tapete, para que a sociedade, as pessoas olhem aqui de uma maneira diferente. E tudo isso que foi discutido aqui me leva a essa reflexão. O problema é educação. Na minha concepção é essa. Depois a Tati. Eu só queria lembrar uma coisa, que tudo isso, a gente está falando da nossa complexidade enquanto seres humanos, que nós estamos na nossa melhor vida, de acordo com as outras vidas que tivemos. Nós temos que nos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala o homem no mundo. O que nós devemos, quais são as nossas atitudes diante disso? São casos e casos. Então, a gente falar do aborto por conta da reencarnação é uma coisa. Agora, a gente tem um contexto totalmente diferente. O contexto de que a criança não tinha um físico adequado, que ela não... E temos o sentimento dela, que segundo alguns relatos, ela pedia, ela implorava para que fosse tirada a criança dela. Ou seja, essa energia antagônica do ser encarnante e a do ser encarnado também poderia gerar outros fatores que poderia desencadear novas e novas violências. Então, a gente não pode pecar no sentido de reforçar o conservadorismo religioso. Eu acho que é um ponto que nós temos que refletir bastante. O que eu, Ana Lourdes, enquanto a minha vivência, as minhas experiências de vida, o que eu acredito, mas o que nós temos que pautar, o que a doutrina espírita nos pauta, o que ela nos faz refletir sobre o amor, né? O amor. Então a gente precisa, nesse caso, respeitar a vontade da criança, além do corpo físico,
né? Mas a gente precisa ter isso muito sério. Ó, a doutrina espírita não tem uma coisa sobre o aborto em si, mas a gente não pode reproduzir um conservadorismo que é também fruto de outras vidas que nós temos com outras religiosidades, com outras opções e filosofias religiosas, ou não. Então, a garantia da vida da criança é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Que, claro, como o nosso irmão Amaral falou, que daqui a pouco todo mundo vai esquecer e outras violências vão acontecer. Nós estamos vivendo um mundo muito difícil. Qual é o papel do espiritismo nesse processo? É nós mantermos a amorosidade, a convicção e termos consciente, gente, o que nós vamos falar? Com calma, com muita certeza daquilo que nós estamos afirmando. Porque isso é muito mais importante do que a gente ficar com um discurso bonito, porque nós já aprendemos que nós temos acesso a uma educação. Eu me sinto privilegiada. Nós sabemos que a doutrina espírita, ela, em sua maioria, ela é formada de classe média, alta, que é muito diferente de todos o que eu consegui. Hoje eu estava pensando o que eu passei para chegar aqui ao doutorado. Eu tenho 50 anos, eu fui acusada de abandonar meus filhos, eu sou mulher, eu sou divorciada. Vocês imaginem, hoje eu pensei sobre isso, diante de tudo isso, eu estou fazendo 1 ano aqui em Fortaleza hoje. E eu fiquei pensando, nossa, eu sou uma privilegiada, eu estou podendo ficar em casa na pandemia, recebendo uma bolsa pequena, mas eu estou conseguindo me manter com essa bolsa. Então, gente, o que nós temos o que a codificação fala? O amor e o homem no mundo, para a gente lembrar o que nós temos, como nós temos que agir conforme o que nós temos. Nós temos 70 anos de Declaração Universal dos Direitos Humanos. 70 anos. Nós aumentamos o número de mulheres assassinadas, o feminicídio. Isso tudo é fruto de quem nós mulheres temos os nossos filhos do sexo masculino, né? Rapidinho, só para fechar. E aí a gente tem que entender que as pessoas têm que ser criminalizadas pelas suas atitudes, como a nossa irmã que foi lá e disse onde a criança estava, quem era a criança, o hospital. Nós temos o artigo do ECA 17 e 18 que dá essa potência. Tinha que ser, o Estado é que tem o direito de defender, de manter. Então essa moça que divulgou teria que ir para a cadeia assim, ou de alguma forma ser punida, porque o que nós não podemos é ficar nessa roda de violações de todos os nossos direitos. Só isso. A gente está chegando perto do fim do programa. Eu vou passar a fala para a Tati e vou fechar as falas com o Amaral, tá bom? Melhor tu passar logo para Amaral, porque se ficar muito grande eu me corto. Acho importante Amaral como homem falar. Tu vai te cortar nessa edição, vambora. Eu falo então? Pode falar, Tati, pode falar. A gente está com 1h11 de programa, é porque a gente já está perto do horário que nós estabelecemos, de 10 horas, entendeu? Mas fala, Tati, que eu gostaria que o Amaral fechasse, porque eu acho que o Amaral é uma pessoa de muito bom senso. E ele sempre dá aquele jeito de deixar a gente reflexivo. E eu gostaria de deixar essa parte para o fim. Não, então só voltando um pouquinho na fala da Camila, né? Sobre as falas realmente das instituições e de tudo. A gente está num momento, eu tenho pesquisado muito sobre comunicação não violenta. Existe um grupo da Ana Tavares, do Spirit Talks, sobre comunicação não violenta no espiritismo. Eu acho que a AME Brasil, né, naquela nota, pecou mesmo pela fala, pela forma violenta, que para mim foi violenta aquela fala. Né? Falou ali de morte de bebê e parece que a menina ia pegar o bebê e estraçalhar. Isso ficou na cabeça. Ficou uma coisa assim muito, muito impactante. Então foi uma comunicação violenta. O pecado maior da AME Brasil foi a comunicação violenta. E a gente, como comunicador e como espírita que quer ser ouvido, a gente tem que aprender a comunicação não violenta, como a Ana estava falando, da amorosidade nas falas. A gente não precisa chegar gritando e berrando para ser ouvido,
Ou se eu quero lá e chegar e dizer que Isabela é feia, eu não preciso chegar diretamente, rapaz, que pequena, ridícula, feia. Meu Deus. Até porque isso seria uma inverdade, né? Nem tanto, de vez em quando. Então tem maneiras e maneiras de se chegar e de se falar. A questão das instituições espíritas como um todo, elas representam um movimento espírita e não espiritismo. Isso a gente precisa deixar muito bem diferenciado. E que, tanto nessas instituições, como nas casas, como no espiritismo como um todo, eu vejo que falta uma certa profissionalização da gente. A gente estuda muito, mas a gente não sabe se comunicar, a gente não sabe repassar os ensinamentos. Quem faz o ERD não tem a mínima noção de pedagogia, não tem uma didática nenhuma de dizer como eu devo estudar cada livro. Cosme Massa tem um livro da didática do Livro dos Espíritos. Todo mundo devia ler, porque mostra ali meio que uma consciência do próprio Allan Kardec, que faz juntar as peças, que você não precisa decorar todas as questões, mas você vai saber exatamente em que parte do livro vai estar, porque você tem uma consciência. E na própria pedagogia de Kardec, era um cientista, ele experimentava, gente. Então a gente está aqui para experimentar, ver o que vai funcionar, o que não, e a gente tem medo de experimentar. A gente tem medo de se expor, a gente tem medo da polêmica. Quer ser mais polêmico do que Kardec? 1800 e não tinha nem Guaraná para ter a rolha dentro da garrafa. Conversava com padres, fazia os eventos de mesa girante com pessoas totalmente que nem ele mesmo não tinha ciência do que ele estava ali fazendo, que ele estava na experimentação ainda. E a gente tem esse receio de falar, porque não, vai melindrar. Eu faço parte de um grupo, mas eu não posso usar meu brinco. Se eu sou homem, eu tenho que cobrir minhas tatuagens porque eu vou melindrar. Porque eles não vão me aceitar. A gente tem essa coisa de ser tão superior, de estudar tanto, e essa imagem de que o espírita tem que ter uma resposta para tudo. Nós não temos que ter resposta para tudo. Nós somos humanos, estamos no mundo, somos homens no mundo, como bem disse Ana Lourdes. E nós não devemos ter vergonha nenhuma de sentir, de se expor, de falar o que a gente está sentindo. Se a gente não se expor, não falar, a gente nunca vai cometer o erro e esse erro não vai poder ser corrigido. Certo? Eu não posso me colocar como um ser superior sempre. Como a Ana Lourdes disse, a gente, Raimundo está aí, né? Ele é meu pai, vocês sabem. A gente é da época que fraternidade ainda era mais creche Estrela do Oriente do que fraternidade, né? Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade. A gente ainda via comunidade lá dentro. Hoje em dia você não vê. O pessoal de antigamente conhece, vai para a fraternidade, anda pelas ruas, conhece os pais, os filhos, os netos daquelas pessoas. A gente tinha convivência com a comunidade. Hoje em dia a gente é muito mais ligado à Associação Espírita Jesus Gonçalves, porque é dentro da Vila Nova. Dentro da Vila Nova é a comunidade que frequenta. Então, se um palestrante vai lá e fala uma coisa que elas não entendem, elas levantam a mão. Falam, dizem, não, você está errado. Se ela te der vontade de rir, elas vão rir no meio da palestra. São senhoras, gente, senhoras na maioria. Mas se você dá uma palestra que elas não entenderam, elas vão falar. Você não vai poder chegar lá falando em espectros, e meu espírito, meu pré-espírito, meu não sei o que, elas não vão entender. Você vai ter que se diminuir, buscar sua humildade e tentar realmente trazer para a realidade. O problema é que a gente pega o Livro dos Espíritos e decora a questão de 1 a 1058 e não pratica, não traz para a realidade, não traz para uma contextualização que as pessoas possam entender. Então o erro da AME também pode estar nisso. Não contextualizou com nada, só chegou e vomitou aquilo ali de uma maneira violenta e pronto. Daí se deu a bagunça toda. A discussão toda. Concordo muito que acho que foi, não sei o que foi, Reinaldo falou sobre a educação. Eu acho que a gente está discutindo o aborto já é o final. Olha, no Fraternidade mesmo, a outra Ana está fazendo a escola de paz.
Não seria muito mais vantajoso para todo mundo se a gente estivesse discutindo a evangelização de adultos e de crianças e que dentro da casa espírita a gente pudesse falar sobre educação sexual, como o pai vai ensinar a criança? A gente não está meio distorcido no caminho? A gente já quer chegar no final, quer resolver o problema lá na ponta. Lá na ponta você não vai resolver o problema. Você só vai postergar, como o Amaral disse, vai ter o aborto da criança e morreu aquele assunto por hora. Você não vai ter dali nenhuma providência, nenhuma evolução, como nós espíritos acreditamos que a gente está aqui para evoluir. A gente só está martelando no mesmo ponto, aquele prego já varou a parede, já está caindo lá do outro lado e a gente ainda não percebeu isso. Então, a questão agora é educação para o pai, para o filho, porque uma avó não percebeu que a neta estava grávida, só percebeu quando a barriga da menina estava inchando. Então eu creio também, como disse a Andréia, dentro do grupo, não sei se foi aqui agora, como a Patrícia disse, foi uma providência divina, para parar a questão do aborto ali, e também para preservar a inocência da criança, porque como tem também no livro dos Espíritos, a questão da inocência da criança que precisa ser preservada. A criança é criança até os 7 anos, tem a pré-adolescência, e a gente só vai ter mesmo uma formação da razão lá pelos 21. Não é isso que prega o Espiritismo? É só para isso. E como a Neuza também estava falando muito da questão da legislação, da lei a favor do aborto. Não é que a lei seja a favor do aborto, gente, entendam isso. A gente não pode querer ajudar uma mulher se ela não pode vir pedir ajuda. Entenda isso, gente. A lei vai liberar a mulher de um crime que ela ainda não cometeu. Ela vai poder pedir ajuda. Aí todos os espiritinhas que ficam, não pode abortar, pode ir lá e oferecer a mão para a mulher. Olha que maravilha. Não é banalizar a lei do aborto. Estamos todos contra o aborto. Isso aí está claro para todo mundo. Mas a gente precisa dar liberdade para a mulher para que ela venha pedir socorro. A gente vai poder ir visitar elas nos hospitais antes dela cometer. Olha que maravilha. Antes dela morrer. Antes dela cometer qualquer coisa. Porque qualquer mulher que engravida, não é só a questão do nascimento, do aborto que vem várias inseguranças. Então, se ela não tiver algum apoio, realmente fica muito difícil. E a gente sabe que a gente está numa sociedade muito preconceituosa. Que, inclusive, a mulher que tem filho, daí as estatísticas, é muito provável que ela perca o emprego. Então, não é só bonitinho dizer, vai parir o filho, pronto. A gente precisa parar da hipocrisia e realmente se pôr numa posição de ajuda, de auxílio. Mas a gente precisa permitir que essa mulher venha até nós pedir auxílio, ou que a gente vá até elas. Se o aborto for legalizado ou não, a gente vai poder ir no hospital, gente. A gente vai poder criar grupos em todo o hospital, até mesmo agora na pandemia. Você, como uma entidade espírita, uma entidade evangélica, católica, qualquer religião, tem liberdade de entrar nos hospitais. Então, bora parar de hipocrisia e dizer, vai ter a lei do aborto e todo mundo vai abortar. Não é assim. Então, bora parar e pensar também na parte positiva. A gente só pensa no negativo. Bora pensar um pouquinho, parar um pouquinho e pensar. Era isso. Fala muito demais. bem. Deixei Tati falar, porque ela costuma falar pouco, né? Mas como a gente sempre se surpreende, hoje foi o dia da minha surpresa. Vamos lá, Amaral. Fecha para a gente esse debate, essa discussão tão enriquecedora de hoje. Em primeiro lugar, não posso deixar de agradecer a todos os participantes, pelos brilhantes posicionamentos, agradecer a equipe do Divulgar.net, que tem sido uma parceira tremendamente importante, fundamental e condição sine qua non para as nossas atividades nas mídias sociais da AME Maranhão, e pela confiança, no meu caso pessoal, de ter sido convidado. Bom, há alguns tópicos a comentar. Vou tentar ser mais incisivo e de forma mais direta. Primeiro, a AME Brasil, ela é uma entidade que já existe há mais de 25 anos, e ela foi secundada pela AME São Paulo, que já tem muito mais tempo do que isso, e tem por características ser uma entidade muito participativa, muito da linha de frente das atividades que sejam vinculadas
a divulgação do Espiritismo e principalmente, muito principalmente, pelo trabalho na obra do Cristo. Nesse sentido, a AME Brasil já emitiu uma segunda nota, tentando, de alguma forma, ajustar os pontos que ficaram em aberto da nota anterior, mas se a gente analisar, se a gente não tomar pedaços, fragmentos, ou frases que eventualmente tenham sido colocadas de uma forma não tão satisfatória, não tão bem elaboradas, o cômputo geral, a ideação geral, é a ideação que vale, que é a ideação de nós trazermos à baila o respeito pela doutrina, o respeito por aquilo que a doutrina nos traz nesse sentido. Particularizar qualquer situação gera sempre riscos. Da mesma forma como é necessário que haja algum tipo de manifestação, aqueles que me precederam colocaram. O movimento espírita, essa coisa que não tem corpo físico, ele precisa atuar. O espiritismo, ele também precisa entender que todo o conceito de estatização, Isabela, nós gostamos muito do sentido de haver Estado, da conjuntura do Estado, porque nós não gostamos de assumir responsabilidades. Então, se algo aconteceu de forma negativa, culpemos ao Estado, essa entidade que não tem corpo, essa entidade que não tem cabeça, e que a cada momento a gente substitui os nossos representantes. Se vocês prestarem bem atenção, um dos maiores motivos do combate, desde o seu nasciturno, do Evangelho do Cristo, é que o Evangelho do Cristo é anti-estatizante. Ele é completamente contra a ideia do Estado. Amaral, como que ele é contra a ideia do Estado? Porque ele prega que somos todos iguais. E se nós somos todos iguais, não há necessidade de comandados e de comandantes. E quando é que o cristianismo passa a assumir essa situação? Quando ele deixa de ser cristianismo e se assume na condição de religião oficial de Estado. E aí ele precisa justificar a existência de comandados e de comandantes, de um quantitativo menor de pessoas que têm em seus poderes as direções do mundo. Meus irmãos, contra isso eu queria chamar para vocês uma passagem de Francisco de Assis, que é um exemplo do cristianismo em essência, e que nós, na maioria das vezes, acabamos por não o valorizar porque nós o contemporizamos na condição de santo. Mas é um irmão, um espírito, que como nós, tem a sua trajetória evolutiva e que já na vivência enquanto Francisco de Assis nos traz uma contextualização extraordinária. Vejamos, vamos pegar a segunda Gálatas, capítulo 2, o capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, quando Paulo transmite que já não é mais ele quem vive, mas é o Cristo. Ele não fala Jesus, ele fala o Cristo. E por que ele fala o Cristo? Porque Paulo escreve em grego. E a ideação de Jesus para os gregos é do Christos, não o Mexiá judeu. O Mexiá judeu que é o libertador pela guerra, mas é o Christos que vai trazer a revelação. E essa revelação, Francisco de Assis nos traz quando ele diz que imaginemos todos nós, a cada instante de nossas reencarnações, que aquele com quem nós convivemos pode não ter tido a oportunidade de conhecer a obra do Evangelho, pode não ter tido a oportunidade de ler alguma coisa a respeito, pode não ter tido a oportunidade de alguém lhe ensinar. Pois bem, imaginemos que a todo e qualquer instante nós estejamos convivendo com pessoas assim, encarnadas e desencarnadas. É muito importante a gente ter esse entendimento, Isabela. Pois bem, o que propõe Francisco de Assis? Ele propõe que as nossas ações, que as nossas realizações sejam o Evangelho do Cristo em ação, para que esses irmãos, encarnados, desencarnados, agora esse adendo é feito por mim, possam conhecer a mensagem do Cristo através da prática dessa mensagem, através de nossas realizações. Então, se nós nos pusermos nessa situação e imaginarmos qual seria a posição de Jesus sobre o fato, a gente iria fazer a separação nítida
do fato e dos irmãos. O olhar de Jesus seria de misericórdia em relação aos irmãos e seria contrário em relação ao fato. Quando ele coloca dai a César o que é de César e dai ao Pai o que é do Pai, ele faz essa nítida separação dos atos isolados, das situações em si e dos irmãos. Os irmãos que realizamos, e vejam, meus irmãos, quanto de nós que nesse instante estamos levando adiante o ensinamento de Jesus como obreiros de última hora, não já fomos criminosos em vivências passadas? E se a oportunidade não tivesse sido nos dada? E se essa misericórdia não tivesse sido oferecida? Será que agora nós seríamos sementadores da obra do Cristo? A AME Brasil faz a ressalva de que realmente não utilizou as melhores palavras, mas também o posicionamento da AME Brasil tem a sua relevância capital no sentido de que a gente, mesmo através de um debate frágil, insisto com vocês, com todo respeito, mídias sociais não devem ser elencadas como os locais mais adequados para que nós possamos debater assuntos relevantes. Mídias sociais são para comentários breves sobre assuntos que sejam breves também. E é importante que a gente possa fazer o bom uso da melhor forma possível dessas oportunidades também para que se possa trazer à baila ambientes mais propícios para um debate mais sério, mais idôneo e mais construtivo. E a minha palavra final, que nós jamais, quaisquer que sejam as situações, nos esqueçamos que todos passamos por um processo de reencarnação em que uma equipe de colaboradores extremamente desenvolvida, extremamente preparada, trabalha com todas as situações que nós iremos passar durante as reencarnações. E somos preparados e somos apresentados para essas situações, assim como somos apresentados para os desdobramentos dessas situações. E nós não apenas aceitamos, como damos o nosso posicionamento de que somos aquelas pessoas que aceitam e que desejam passar por essa reencarnação. Vamos particularizar, nenhuma gestação na reencarnação de quem quer que seja deixa de passar pela avaliação em seu processo reencarnatório. Mesmo de uma criança de 10 anos. Mesmo nessa condição de violência absoluta. Então, é sempre importante que a gente contextualize o mais amplo, para que a partir dessa contextualização mais ampla, a gente possa emitir um juízo de valor mais consubstanciado. Embora, mais uma vez usando as palavras de Emmanuel, através de Chico Xavier, que nós não julguemos. Porque nas palavras do Cristo, com os mesmos parâmetros que estivermos julgando, também nós seremos julgados. E eu, de minha parte, falo em nome pessoal de que eu não ponho o meu dedo no fogo por aquilo que eu já fiz em reencarnações passadas. Então, nesse contexto, posso perfeitamente ter sido um criminoso que cometeu atos muito mais bárbaros do que o ato que esse tio cometeu contra essa criança. E por isso, me abstenho do direito de julgar pessoas ou de irmãos, mas de considerar negativo o evento em si e esperar que ele seja motivo para que a gente possa, com um debate sério e consubstanciado, um debate idôneo e feito por pessoas de bem, como nessa tarde e noite nós estivemos aqui, a gente possa oferecer o melhor de nós e também, em algum momento, qualquer que seja a reencarnação, possamos utilizar as palavras de Paulo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, e dizer que já não mais nós vivemos em nós, mas que é o Evangelho do Cristo que vive dentro de cada um de nós. Que a paz do Cristo Jesus esteja com todos vocês, hoje, agora e sempre, os encarnados e desencarnados que nos assistem agora e que nos assistirão quando esse programa for reprisado. Exato. E muito obrigado a todos os participantes pelas brilhantes colocações. Obrigada, Amaral, por suas colocações. E Amaral diz que ele não se responsabiliza por encarnações passadas. Eu não estou me responsabilizando por essa, viu, Amaral? Que dirá pelas que eu não estou lembrando.
Mas, gente, eu queria agradecer muito mesmo a participação de todos. Foi um programa extenso, é uma edição especial. A gente está aqui com 1h30 de programa, mas a gente entende que nessa 1h30 nós não conseguimos debater tudo. Com certeza, muitas pessoas ficaram aí com falas, né, por dizer, porque realmente é um assunto pouco debatido. Então, quando algo dessa natureza vem à tona através da mídia e a gente é chamado ao debate, né, então são muitas as falas acumuladas. Mas eu acho que nós não podemos encerrar sem trazer, né, o entendimento de como resolver isso, né, porque a gente falou muito, disse o que a doutrina prega, o como nós devemos nos comportar, evitar os julgamentos, mas eu acho que a gente precisa concluir com a fala e o entendimento de, ok, isso já foi feito, porque hoje, nesse momento em que a gente debate, o aborto já aconteceu. Então, o que fazer? Será que existe uma condenação eterna? Né? Qual é o entendimento da doutrina sobre isso para aquelas pessoas que estejam nos ouvindo e talvez estejam se fazendo esse questionamento? E aí eu poderia recorrer às obras básicas, como foi dito aqui ao longo de todo o programa. Eu achei muito interessante, porque todos foram se baseando aqui dentro do Livro dos Espíritos, que é a nossa principal obra. Mas eu vou fechar aqui com uma fala do espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro que traz muito contexto científico, né? Muito contexto da biologia, da medicina, para a gente entender muito, né, sobre o que acontece aqui com a gente. E nessa fala, o André Luiz é colocado numa situação de aborto e ele faz o seguinte questionamento para o benfeitor: que deve fazer a mulher que se reconhece na atualidade com dívidas do aborto? Então, todas aquelas pessoas que estejam nos ouvindo agora, que tenham passado por isso, ou que conheçam alguém que passaram, e você está com esse questionamento, tipo, ok, já fiz, como resolver agora? Será que é só uma nova encarnação que vai me dar essa chance? E aí, então, os espíritos respondem: sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. Quem ontem abandonou os próprios filhos, pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, nas palavras do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardente carinho uns para com os outros, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Então, nós guardemos a certeza de que tudo aquilo que nós fizemos vai ter o momento certo do resgate, e que nós estejamos alertas e dispostos a resgatar todos aqueles erros cometidos por nós, nessas ou em qualquer outra encarnação. Deus, sem dúvida, é um Deus universal, e Ele é um Deus de amor. Então, as penas, elas não são eternas, e em um momento há em que a gente possa reparar, e que a gente guarde essa certeza. E meu muito obrigado a todos que participaram aqui hoje, o Reinaldo, a Tati, a Andréia, Raimundo e Camila, representando o Grupo Divulgar. Agradecemos a Camila com o seu ponto de vista, né, do direito. Agradecemos a Ana e a Neuza como educadoras, né, como pessoas envolvidas em movimentos sociais, que é outra coisa que poucos de nós têm coragem de se engajar. Muita gente fala, né, a rota que faz e acontece, mas ninguém bota a mão na massa, né? E vocês envolvidas nesses movimentos fazem isso e são as vozes de muitas pessoas. Nosso muito obrigado e muito respeito ao trabalho de vocês. E também agradecer aos médicos que se fizeram presentes aqui hoje, depois de uma rotina, né, cansativa de outros estudos, mas a gente agradece muito mesmo o carinho que vocês têm para com a gente, são parceiros mesmo, como o Amaral colocou. E o nosso muito obrigado, então, à doutora Patrícia, ao doutor Amaral, por terem se colocado à disposição do grupo para participar desse debate. Não é todo mundo que tem essa coragem. Muito obrigada a todos. Encerramos mais um programa, que é o Espiritismo por aqui, e voltamos no próximo sábado. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho asas para voar.